O que acordou Jesus não foi o vento, não foram as águas inundando o barco ao qual ele estava dormindo. Foi o clamor dos seus discípulos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo por aqui e não me conhece, é muito prazer. Eu me chamo Marisabel e esse aqui é o meu canal Bebel Dias, onde eu compartilho conteúdo cristão. E no vídeo de hoje eu quero fazer um devocional juntamente com você, para que nós possamos nos aprofundar na palavra e ver aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações no vídeo de hoje. Antes de tudo, eu já te peço para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo para fazer parte dessa família e também me acompanhe lá no Spotify, no nosso podcast devocional Fé e Café. Também estamos no Pinterest e eu também tenho um blog devocional Fé e Café. Todos vão estar aqui embaixo na descrição, acesse aí o link e acompanhe por lá também, que vai ser muito legal, muito bacana, tudo bem? Então, bora lá pro nosso devocional de hoje. E a palavra que eu quero compartilhar com você se encontra aqui em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25, e nos diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Essa passagem é maravilhosa e nos traz grandes lições. Nós podemos começar analisando, então, que Jesus vai atravessar o lago, vai chamar os seus discípulos para atravessar o lago, e eles vão então entrar nesse barco para poder atravessar o lago. E Jesus adormeceu. E então nós vemos que se levantou um forte vento, uma tempestade, e aquele barco começou a ser inundado. E nós vemos que os discípulos ficaram apavorados e foram acordar a Jesus, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. E então Jesus vai acordar e vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento, acalmar as águas. E os seus discípulos vão ficar aterrorizados com aquilo que estava acontecendo e ao mesmo tempo maravilhados. Como é que Jesus tinha o controle até mesmo das águas e do vento? Ele dizia para o vento se acalmar e ele se acalmava, obedecia à ordem do mestre. E nós vemos aqui algo muito interessante. Nós vemos que Jesus estava dormindo no barco quando sobreveio essa tempestade e quando as ondas começaram a inundar esse barco. Mas Jesus não acordou. Os seus discípulos estavam ali apavorados, provavelmente gritando e falando uns com os outros do que estava acontecendo, e o maior barulho à volta, e as águas, imagine o barulho das águas então batendo, vindo sobre o barco, e o barulho do vento forte, e mesmo diante de tudo isso, Jesus não acordou. Mas quando os seus discípulos foram acordá-lo, ele acordou e se levantou e acalmou a tempestade. Isso me traz uma lição muito grande que eu quero compartilhar com você. Sabe, as águas não acordaram Jesus, o vento não acordou Jesus, a tempestade não acordou Jesus, porque ele tem o controle de tudo isso. E ele sabia que simplesmente ele daria a ordem e tudo se acalmaria. E sabe o que eu acho interessante? É que nós vemos que quando Jesus vai atravessar, então, depois de que Jesus acalma essa tempestade e ele vai atravessar o lago, quem é que Jesus vai encontrar do outro lado do lago? O endemoniado gadareno. Aquele que era aprisionado por uma legião de demônios e vivia entre os túmulos, ficava se cortando, se machucando, gritando, andava nu, descabelado, desarrumado. Então, nós vemos que foi esse homem que Jesus foi encontrar do outro lado. E o que me traz uma grande reflexão aqui é que, se nós formos parar para pensar, aquela tempestade, ela sobreveio sobre eles como um impedimento para que Jesus não chegasse ao outro lado, para que ele não se encontrasse com esse endemoniado, porque houve ali uma libertação, houve uma salvação, transformação na vida daquele homem que, de endemoniado, que ficava apavorando a todos os moradores, ele se tornou um missionário
porque Jesus transformou a vida dele. Então nós vemos que muitas das vezes certas coisas acontecem porque estão tentando nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Certas lutas, elas vêm sobre nós, muitas das vezes porque o inimigo tem se levantado, tentando fazer com que nós não venhamos alcançar aquilo que Deus já determinou sobre nossas vidas. Porque eu quero te dizer que existe um mover espiritual. Por exemplo, nós vemos a história de Daniel, quando nós sabemos que ele estava clamando e ele fez o jejum de 21 dias, e nós vemos que ele estava orando e pedindo a Deus a revelação daquilo que aconteceria nos últimos dias. E nós vemos que ele vai dizer, quando o anjo vai ir até Daniel, ele vai dizer, olha, desde o primeiro dia em que você se colocou a orar, a clamar ao Senhor, a sua oração, ela foi ouvida, desde o primeiro dia. E então o Senhor me enviou. Mas o príncipe da Pérsia, quem é o príncipe da Pérsia aqui que ele está falando? Não é o príncipe material, não, é no espiritual. O inimigo, ele se colocou na frente para que a sua bênção ela não chegasse até você, a sua resposta não chegasse até você. Mas então o Senhor enviou Miguel e ele batalhou contra o príncipe da Pérsia. E aqui estou eu para te entregar a mensagem do Senhor. Quando nós nos colocamos à disposição de viver aquilo que Deus tem para nós, acontece um mover espiritual e você acha mesmo que o inimigo vai estar satisfeito, sentadinho, olhando a sua bênção chegar até você, olhando a resposta da sua oração chegar até você? Claro que não! Ele vai se levantar para tentar impedir e é isso que acontece aqui. Vem essa forte tempestade, mas se Jesus está no barco, nós não precisamos nos preocupar. O que acordou Jesus não foi o vento, não foram as águas inundando o barco ao qual ele estava dormindo. Foi o clamor dos seus discípulos. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, o Senhor nos ouve e Ele nos atende. Trazendo novamente a história de Daniel. Daniel, se ele tivesse desistido, talvez nos primeiros 7 dias, a minha resposta ainda não chegou, então eu vou parar de orar, vou parar de jejuar. Não! Ele permaneceu até que a resposta chegou até ele. E porque o Senhor viu que ele permanecia em oração, enviou Miguel para lutar contra o inimigo que estava tentando impedir que a vitória, que a resposta chegasse até ele. Da mesma forma, quando nós nos colocamos na posição de continuar clamando, de continuar buscando, nosso clamor chega até o Senhor. E o Senhor vai, não, eu preciso intervir nisso, tem que acontecer algo, eu vou acalmar essa tempestade, porque eu quero lhes entregar aquilo que eu preparei para cada um deles. Mas depende do nosso clamor. A água, o vento, não acorda Jesus, mas o teu clamor, ele desperta o Mestre. Nós vemos que as lutas elas vêm sim, a tempestade vem sim, o momento de deserto vem sim, mas se nós estamos com Cristo, nós podemos ter a convicção que somos mais do que vencedores em todas as coisas, através dele, aquele que venceu primeiro. Então aquilo que eu quero deixar para você, através dessa palavra que Deus ministrou ao meu coração, é que nós devemos confiar que Ele é Deus, para acalmar toda e qualquer tempestade. Se Jesus está no nosso barco, nós não precisamos temer. Devemos exercer a nossa fé e clamar o Mestre, erguer as nossas vozes e clamar a Ele, entendendo que Ele sempre estará disposto a nos socorrer. Independente da situação em que você esteja, saiba que se Deus está agindo na tua vida, se você está agindo de acordo com a direção que Ele tem te dado, você vai ter a sua vitória. Essa tempestade vai passar. Esse deserto vai passar. Esse momento de luta vai passar. Ele é necessário para que você esteja cada vez mais crescendo em fé e dessa forma possa viver aquilo que Deus tem para você. As transformações que Deus quer gerar em sua vida. Nós precisamos buscar e entender que Ele está disposto a responder. Nós precisamos apenas de posicionamento para viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!